Estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Haroldo Teófilo de Carvalho. Ele esteve ontem à noite participando do Congresso Médico da Universidade Brasil, do curso de Medicina aqui de Fernandópolis, e hoje está aqui para falar com a gente. Deixa eu só passar a ficha aqui, ó. Graduação em Medicina aqui na Universidade, era na época ainda Unicastelo. Ainda na época era Unicastelo. E hoje ele é graduado em Medicina, portanto, residência médica em Pediatria, Medicina Intensiva Pediátrica, Cardiologia Pediátrica, título de especialista em emergências pediátricas, pós-graduação lato sensu em cuidados paliativos e nutrologia pediátrica, mestrado e doutorado em pediatria. Atualmente é professor assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, na disciplina Medicina Intensiva e Emergência Pediátrica. E é também autor de um livro, junto com outros colegas, o livro Ventilação Mecânica em Pediatria. O senhor começou novinho na medicina, doutor? Primeiramente, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer muito grande voltar a Fernandópolis depois de 10 anos. Respondendo a sua pergunta, eu entrei na medicina com 17 anos. Eu precisei ser emancipado para vir a Fernandópolis, porque eu sou mineiro. E naquela época, até hoje, né, para que a gente pudesse pegar o ônibus, a gente precisava do documento de identidade sendo maior de 18 anos, ou uma carta elaborada por um juiz na qual ele emancipava o adolescente. Então eu fui emancipado. Eu lembro até hoje, o momento que eu fui ao fórum com meu pai, o juiz me deu um sermão, né, tudo o que eu deveria e o que eu não deveria fazer sendo um adolescente emancipado. E cheguei em Fernandópolis, então, com 17 anos, fiz a minha graduação em Medicina, terminei a graduação, fiz a residência médica em Pediatria aqui em Fernandópolis também. Fui um residente de uma das primeiras turmas da Universidade Camilo Castelo Branco, na época Unicastelo, hoje Universidade Brasil, e em seguida eu fui para Botucatu, onde eu continuei a minha carreira dentro da residência médica. Fiz a residência médica em terapia intensiva. Botucatu é a maior residência de terapia intensiva do Brasil, hoje com 35 anos, mais de 10 livros publicados. Depois eu fiz cardiologia pediátrica, fiz um fellow fora do Brasil, na cidade de Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, onde eu fiquei um ano estudando apenas pós-operatório de cirurgia cardíaca em pediatria. Voltei para o Brasil, fiz mestrado, doutorado e prestei concurso público para ser professor da Unesp, onde eu resido em Botucatu hoje e sou professor lá. Mas é imensurável a emoção e o carinho que eu tenho por Fernandópolis. Há 10 anos atrás, junto com o Dr. Baraldi, nós lutamos para implantar na Santa Casa de Fernandópolis uma unidade de terapia intensiva, pediátrica, e infelizmente o nosso sonho não se concretizou e eu não pude voltar a Fernandópolis, porque o meu primeiro plano era voltar, era acabar tudo isso, voltar a Fernandópolis, voltar à Universidade Brasil, mas o destino seguiu outro rumo. Perfeito. Ontem na abordagem ali no Congresso Médico, qual foi o tema que o senhor tratou? Ontem nós discutimos um pouquinho sobre infecções graves em pediatria. Especificamente um tema chamado sepse e choque séptico. O que é sepse e choque séptico? É a famosa infecção generalizada. E um dado muito interessante que nós publicamos recentemente num jornal chamado Lancet, um jornal inglês, um dos maiores referenciais em medicina no mundo, mostrou que de cada 10 crianças que chegam ao pronto-socorro, 2 terão sepse. E o grande problema da sepse é que o diagnóstico é difícil. O diagnóstico deve ser muito bem feito, deve ser precoce. Caso contrário, de cada 100 crianças, 6 morrerão. E quando a gente fala 100 crianças, nós estamos falando em um dia de atendimento numa cidade do tamanho de Fernandópolis. 100 crianças são atendidas em Fernandópolis, seja no pronto-socorro, seja na clínica de saúde da criança, seja na universidade. Então, desses 100 pacientes, 6 morrerão, caso o diagnóstico não seja bem feito. Porém, aqui nós temos um centro formador. Nós temos um centro de residência médica, graduação, onde os alunos e os residentes são muito bem preparados para diagnosticar esses casos. Por isso que nós não ouvimos falar de crianças que morrem por essas condições aqui em Fernandópolis. Claro que é uma condição excepcional. Nós, em um grande centro que é Botucatu, ainda perdemos crianças,
mas essas perdas se dão pelo fato do diagnóstico não ser realizado em um momento adequado, não ser instituído um tratamento adequado, e foi o que nós fizemos ontem. Nós apresentamos para os alunos, para os médicos, como é esse diagnóstico, como ele deve ser feito, como fazê-lo em tempo hábil e como instituir um tratamento adequado para que essas crianças possam voltar para sua casa e não percorrerem o caminho que a gente chama de caminho sem volta do choque séptico. E o que leva, por exemplo, qual seria a maior causa desse choque séptico? Hoje a maior causa de choque séptico em pediatria são as infecções respiratórias. Dentre as infecções respiratórias, eu destaco para vocês as pneumonias. As pneumonias, elas costumam ter um curso benigno. É aquela criança que começa com uma coriza, ou seja, escorrer o nariz, ela começa com uma obstrução nasal, começa a tossir e depois de 3 a 4 dias ela começa a ficar cansada. A mãe, o pai, o cuidador percebem que essa criança está cansada, levam ao pronto-socorro e ali é feito o diagnóstico de pneumonia. Mas por uma série de motivos, essas crianças, algumas são predispostas a desenvolverem infecções graves. E quando elas desenvolvem essas infecções graves, elas devem ser prontamente atendidas. Então, a principal causa de crianças que estão na creche, que estão na escola, que estão dentro de suas casas, são as infecções respiratórias, das quais eu destaco a pneumonia. Dentro do hospital, aquelas crianças que já estão internadas para tratar outras condições de saúde, eu destaco as infecções chamadas infecções de corrente sanguínea, que é literalmente a infecção do sangue, quando a bactéria atinge a circulação sanguínea e leva a um processo inflamatório disseminado, causando disfunção de múltiplos órgãos. O que é isso? Causa uma disfunção, uma perda do funcionamento do coração, do rim, do sistema nervoso central, do fígado, entre outros órgãos. Doutor, e como foi para o senhor voltar até a universidade onde o senhor concluiu sua graduação? Mudou muita coisa? Primeiro que a primeira pessoa que eu encontrei aqui em Fernandópolis foi o meu mentor intelectual, a pessoa que me emociona muito quando eu falo dela, que é o Dr. Baraldi, né? Ele foi a minha inspiração dentro da pediatria e até hoje ele é a maior inspiração dos jovens médicos da cidade de Fernandópolis. Eu costumo dizer que se toda a faculdade de medicina tivesse um Dr. Baraldi, nós teríamos uma geração de pediatras nota 1000. Então, já foi uma emoção muito grande ao chegar em Fernandópolis. E depois, uma outra emoção que foi pisar na Universidade Brasil. Na minha época era a Unicastelo, nós tínhamos muita dificuldade de conseguir qualquer coisa ali. Eu lembro das greves, das inúmeras greves que nós fizemos nas ruas de Fernandópolis pedindo ar-condicionado, pedindo uma melhor estrutura. E depois eu volto na universidade, vejo uma biblioteca de última geração, vejo uma estrutura de última geração. Eu estou numa das melhores faculdades públicas do Brasil, onde eu não tenho a estrutura que nós temos na Universidade do Brasil. Eu fiquei extremamente emocionado de ver como a estrutura mudou, como esses alunos hoje são bem recepcionados pela instituição, como esses alunos são recepcionados pela reitora, como esses alunos possuem à sua disposição um campus maravilhoso. E à medida que eu fui chegando perto da Fazenda Santa Rita, a lágrima caiu, porque foi uma emoção muito grande. Eu sou literalmente apaixonado por Fernandópolis, foram 8 anos morando aqui e essa cidade me cativou, o povo fernandopolense me cativou e foi uma emoção muito grande. E mudou muita coisa, mudou muita coisa. É só indo lá e vendo para que possa descrever com mais acurácia quanto aquilo está diferente. E o importante é observar, né, Giovana, que a mudança ocorreu porque alguém lá atrás, no caso, batalhou, essa turma aí, batalhou, brigou, lutou, né, fez o que fez para que realmente houvesse uma melhora. Quer dizer, aí deu resultado. A luta que dá resultado é uma luta bem elaborada, né? Exatamente. Não existem grandes conquistas a curto prazo. Todas as conquistas, elas são resultado de muita luta, muita força, muita perseverança. E ontem eu disse na palestra que nós plantamos o que eles estão colhendo hoje. Nós plantamos uma estrutura melhor, nós plantamos a sementinha de uma universidade que acolhesse bem os alunos e hoje eles colhem as melhores sementes possíveis, que é ter um campus totalmente repaginado, um campus que dá a eles tudo aquilo que a universidade precisa dar para o seu aluno. Doutor, o senhor falou agora há pouco da questão o senhor falou dessa luta que realmente deu frutos, está dando frutos aí, mas a frustração de não termos implantado a UTI pediátrica, né?
que nós temos essa dificuldade? O senhor consegue mensurar isso aí? Olha, talvez se eu te der a resposta que o meu coração pede, eu seria extremamente polêmico, né? A UTI pediátrica, ela demanda uma disposição política muito grande, uma disposição da instituição muito grande, da instituição, no caso, a instituição hospitalar de Fernandópolis, né? Então, ela demanda um pouco mais de interesse, para ser bem sincero com você. Quando nós viemos a Fernandópolis há 10 anos atrás, eu e o Dr. Baraldi, nós pagamos do nosso bolso uma planta de uma terapia intensiva, nós fizemos os orçamentos, nós fizemos toda a programação que era necessária, mas infelizmente quando foi preciso um transportador, ou seja, aquele que levasse tudo daqui para a DRS, que levasse da DRS para a Secretaria Estadual de Saúde, que levasse da Secretaria Estadual de Saúde para o Ministério da Saúde, nós não tivemos. E esse plano acabou sendo enterrado. Então, é vontade política, exclusivamente política. Por quê? Médicos se conseguem, estruturas se compram, mas fazer com que o Estado perceba a necessidade, esses dados precisam chegar em Brasília. Esses dados precisam chegar na Central de Regulação do Estado, precisam chegar na Diretoria Regional de Saúde, e nós precisamos. Quantas e quantas vezes, noites, madrugadas, sábados, domingos, eu, professor Aristides, professor Mauro, professor Baraldi, montamos em uma ambulância aqui em Fernandópolis para levar a criança ruim para São José do Rio Preto. E eu não me esqueço quantas crianças nós perdemos dentro de ambulância no meio do caminho. Eu nunca vou me esquecer um caso que nós perdemos porque a ambulância estragou em Meridiano. A criança tinha condições de chegar em São José do Rio Preto, mas a ambulância estragou em Meridiano e aí nós perdemos todas as condições com essa criança. Então, é muito triste falar disso, mas é a realidade. Hoje, Fernandópolis, uma cidade de mais de 70 mil habitantes, com um curso de medicina nesse padrão, um programa de residência médica que já passa de 10 anos, comemora 10 anos agora, ele é uma cidade que precisa de uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Precisa, porque a unidade de terapia intensiva pediátrica, diferente de uma unidade neonatal, na unidade pediátrica nós internamos recém-nascidos até crianças com 16 anos. Enquanto na neonatal, a gente interna só recém-nascidos. Então, a nossa necessidade seria uma unidade de terapia intensiva pediátrica, que sanaria os problemas que nós temos com recém-nascidos e os problemas que nós temos com crianças maiores. E por mais que possa parecer que não há demanda, nós não podemos nos esquecer que nós temos uma micro-região muito grande. Votuporanga não tem terapia intensiva pediátrica, tem apenas terapia intensiva neonatal. Então nós somos 2 micro-regiões que sobrecarregam o sistema de saúde de São José do Rio Preto. Perfeito. A escolha por pediatria tem alguma... É sonho, desejo anterior ou descobriu aqui durante o curso? Eu descobri durante o curso. Sempre que eu costumo dizer para os meus alunos, no primeiro, segundo ano, que se eles têm alguma ideia do que eles querem fazer, essa ideia vai mudar com o passar dos anos. Porque dentro da faculdade de medicina, a nossa mente se abre. Nós conhecemos grandes professores e nós conhecemos grandes inspiradores. E a partir daí, a gente tem o contato com a especialidade, a gente começa realmente a se sentir como parte daquela especialidade e aí nós acabamos fazendo as nossas escolhas. Nós temos até trabalhos científicos em relação a isso que demonstram que parte dos alunos da graduação em medicina escolhem a sua residência médica a partir do 4º ano de graduação, que é quando eles têm contato com as especialidades médicas dentro do curso. Porque o curso ele é dividido em 3 grandes eixos. O primeiro eixo é o eixo base do curso, onde o aluno vai ter contato com ciências básicas, anatomia, fisiologia, biologia. O segundo ciclo do curso, o aluno começa a aprender a examinar um paciente. Ele conhece um paciente normal. No 4º, 5º, 6º ano, ele começa a conhecer o paciente doente e como tratar o paciente doente. Então é nesse momento que geralmente se dão as escolhas sobre a especialidade. Mas a minha escolha se deu durante o curso, tanto por gostar muito daquilo que eu fazia e por ter tido grandes inspiradores.
Dr. Baraldi seria um deles. Dr. Baraldi é o maior inspirador da minha carreira profissional. Só cheguei onde eu cheguei porque eu tive como mentor intelectual o Dr. Baraldi, com quem eu converso até hoje. E pasmem, depois de muitos anos pensando que ele teria uma Ferrari, que talvez ele teria uma casa de campo, o Dr. Baraldi tem um WhatsApp. E eu nunca imaginei que eu veria o Dr. Baraldi com o WhatsApp. E ele tem o WhatsApp. Já ingressou na modernidade. Já ingressou. Já. Ontem eu ainda falei para ele que agora o próximo passo é ele fazer um Instagram. É para ficar completo, né? Para ficar completo. Que coisa. Mas é importante observar esse detalhe, né? E a gente vê hoje, doutor, que São Paulo diminuiu muito o interesse pela pediatria. Né? Diminuiu, né? Isso preocupa? Preocupa porque a pediatria ela é considerada uma das 5 áreas básicas da medicina. Nós temos 5 áreas básicas que são elas. A clínica médica, onde nós temos todas as subespecialidades clínicas, a cardiologia, a geriatria, a endocrinologia. Nós temos a cirurgia geral, onde nós temos todos os seus braços, né? A urologia, a gastroenterologia cirúrgica. Nós temos a medicina da família e comunidade, que no Brasil ainda é muito pobre. Nós temos a ginecologia e obstetrícia e temos a pediatria. A pediatria, ela responde por pelo menos 1/5 da população mundial. E hoje, nas residências médicas, nós temos menos candidatos e um número de vagas muito grande. Na nossa instituição em Botucatu, nós temos o 3º maior serviço de pediatria do Brasil. Porém, nós temos só 17 vagas de residência em pediatria para 1º ano e temos 19 vagas de subespecialidades pediátricas. Esse ano, depois de 5 anos, nós tivemos uma concorrência que nós podemos chamar de alta. Nós tivemos 273 candidatos para 17 vagas. Porém, quando nós fazemos a divisão, nós temos menos de 10 candidatos por vaga. E isso chama muita atenção porque esses 10 candidatos por vaga não são só aqueles que prestam Faculdade de Medicina de Botucatu. Eles também prestam FAMERP, eles também prestam USP, eles também prestam Unicamp. E quando eles vão sendo aprovados, acaba que no final nós temos sobras de vagas para cuidar de 1/5 da população mundial, cerca de 1 bilhão de crianças. Então, nós precisamos reavaliar, né, e depois reaver um espaço que é do pediatra. Né? Doutor, e hoje na pediatria, qual é a maior preocupação quando se fala de saúde da criança? Olha, o que tem nos assustado muito nos últimos anos é a queda nos índices de vacinação. Nós temos o maior programa de vacinação do mundo no Brasil. E em crianças, nós já sabemos que a vacina, ela erradicou uma série de doenças graves que antes matavam. Que na época do Dr. Baraldi, do Dr. Aristides, no começo de carreira, crianças morriam por sarampo, crianças morriam por coqueluche, crianças morriam ou ficavam neurologicamente comprometidas por conta da paralisia infantil. Então, depois que o governo instituiu, em 1988, o Plano Nacional de Imunização, nós erradicamos algumas doenças, como o caso do sarampo, a paralisia infantil, e atingíamos próximo a 95%, 90% de taxas de vacinação. Para algumas vacinas, como por exemplo a paralisia infantil, em alguns estados do Brasil nós não atingimos 35%. Meu Deus. E só quem viu um paciente com paralisia infantil sabe a importância da vacina para a paralisia infantil. As demais doenças, como choque séptico, por exemplo, se ele for diagnosticado a tempo, a gente trata. Uma paralisia infantil, eu não trato. Eu não tenho o que fazer. Eu vou dar suporte enquanto uma criança que até então era normal se transforma numa criança que não mexe os braços, não mexe as pernas, não respira. E se respirar, vai respirar com a ajuda de um aparelho. Então a gente precisa ficar atento a essa queda que nós temos nas taxas de vacinação. Pois caso contrário, nós viveremos uma década de 50 novamente, onde nós vamos encher nossos hospitais com doenças preveníveis e de alta taxa de mortalidade.
Muito bem, a gente vê aí a capacidade intelectual e por que ele precocemente entrou aos 17 anos na Faculdade de Medicina, né? Está com quantos anos hoje, doutor? 34. 34 anos. Deu uma aula aqui, né, Deu uma Giovanni? aula mesmo, com certeza. Esbanjou conhecimento, né? Eu creio que o doutor Baraldi está ouvindo e deve estar assim Morrendo de orgulhoso orgulho. do pupilo, né? Doutor, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui, essa oportunidade de ver que das primeiras turmas de medicina de Fernandópolis gerou aí um profissional de altíssima capacidade, e que está prestando tão bons serviços para a medicina aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu quem agradeço, foi uma honra muito grande conhecê-los, poder participar do programa. Uma honra maior ainda voltar a Fernandópolis, espero voltar mais vezes. Hoje é uma vida bastante corrida, nós temos que pesquisar dentro da escola pública, nós temos que escrever. Hoje, como autor principal, eu estou indo para o meu 4º livro voltado para pediatria, né? Também com grandes mentores que eu pude conhecer na minha vida em Botucatu, e espero poder estar com vocês em outros momentos. Estou sempre à disposição para o que for preciso e desejo a todos um excelente dia e no que precisarem eu estou à disposição, e um grande abraço a todos que nos ouviram. Muito bem, conversamos com o Dr. Haroldo Teófilo de Carvalho, 34 anos. Deu uma aula aqui. Ingressou na faculdade aqui em Fernandópolis no curso de medicina aos 17 e hoje é um dos maiores profissionais da medicina que o Brasil se orgulha de ter.